Ei, escuta, Ronaldo. Você é uma pessoa que sabe ouvir? Sabe ouvir? Saber ouvir é mais do que ter a capacidade auditiva, é mais do que uma capacidade física. Saber ouvir é uma atitude cognitiva, mental, intencional, uma habilidade cada vez mais rara. Eu recordo de um gestor que me convidou anos atrás, para fazer um diagnóstico das estratégias de comunicação da empresa dele. Durante algumas semanas eu levantei todas as informações, preparei uma apresentação e no dia marcado a gente estava lá. Sentamos para conversar sobre tudo que eu identifiquei na organização. E aí, quando eu cheguei ao segundo tópico, eu percebi que nada do que eu havia preparado teria valor. Para cada situação que eu mostrava, aquele gestor apresentava argumentos, apresentava projetos que a empresa vinha desenvolvendo. Ele era um gestor apaixonado, mas com enorme dificuldade para ouvir. Ao final de uma reunião de quase 2 horas, eu devo ter falado aí uns 15, 20 minutos. E ele falou todo o tempo restante. Resultado, não foi possível chegar à metade do diagnóstico que eu havia preparado. O máximo que eu pude fazer foi enviar por e-mail o resumo, os slides dos principais problemas que eu havia constatado. Ainda saí de lá com uma outra impressão. Aquele gestor não sabia escutar nada que contrariasse as convicções dele. Mas preste atenção, saber escutar não tem a ver com calar a boca e deixar o outro falar, sabia? Saber escutar é mais que isso, muito mais. A boa escuta não é passiva. Ouvir é verbo. Ouvir é ação. Quem ouve bem, apreende o que o outro diz. Ou seja, retém o conteúdo, contextualiza, problematiza e se posiciona a partir do que o outro falou. Ou seja, trata-se de uma atitude que vai muito além de ficar quieto. A boa escuta é uma atitude interessada no que o outro tem a dizer. Por isso também pergunta, às vezes até comenta, enfim. 3 erros são muito comuns na escuta. 3 erros são muito comuns na escuta. Primeiro erro, assumir uma atitude defensiva ou agressiva. Ocorre quando a outra pessoa começa a falar e você já se prepara para ter respostas ou argumentos para tudo que o outro disser. Esse tipo de comportamento geralmente é pouco produtivo e pode resultar em discussão, em afastamento. Segundo erro, estar distraído. Enquanto o outro fala, você olha o celular, você vê o que está passando às vezes na televisão, isso acontece muito em casa, mantém os olhos e a mente desconectados da pessoa que está falando. A mente às vezes está navegando por outros problemas. E aí o que acontece? O outro percebe, O outro acaba se sentindo desprezado, ignorado. E se for no casamento ainda dá BO. Por isso uma dica, se a sua mente está distraída e não vai conseguir prestar atenção no que a outra pessoa vai falar, peça licença, explique que não vai ser possível conversar naquele momento, diga, olha, eu não estou legal, estou com a cabeça cheia, segura as pontas porque eu não vou conseguir prestar atenção naquilo que você vai falar. Outro erro comum é a impaciência. Você escuta, mas não quer escutar. Por uma tentativa, às vezes, até de ser educado, você fica quieto, deixa a pessoa falar, mas você não é receptivo ao que a outra pessoa está falando. Ouve por ouvir. Ouve para se mostrar respeitoso, mas na prática rejeita a fala da outra pessoa. A conversa acaba não passando de dissimulação. Esses 3 erros, gente, de certo modo, têm origem em um coração pouco acolhedor. A falta de uma escuta atenta reflete uma atitude mental em que quem não escuta, na prática, não valoriza o outro. E isso, principalmente nos relacionamentos amorosos, é um desastre, mas desastroso.
Não existe relacionamento, gente, que se sustente sem que haja uma escuta generosa, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora. Portanto, escuta o Ronaldo. Se você quer desenvolver a habilidade de ouvir, eu tenho 2 grandes dicas para você. Primeira delas, adote uma atitude consciente sobre como você está reagindo diante de outra pessoa. Se for necessário, pede para começar tudo de novo. Queira ouvir, eu vou repetir, queira ouvir, de maneira consciente, intencional. Se coloque diante da outra pessoa com disposição para ouvir a outra pessoa. Segunda sugestão, quando o outro começar a falar, ao primeiro desejo de responder, morda a língua. A necessidade de responder de maneira apressada, gente, deprecia a fala do outro. Então, contenha a língua. Responda assim, interaja assim, mas quando a outra pessoa tiver parado de falar e estiver esperando por sua intervenção, aí você fala. Combinado? Pegou a ideia? Se esse recadinho abençoou você, tocou você de alguma forma, você acha que pode ajudar outra pessoa, compartilhe. Compartilhe muito, tá bom? E deixa também aqui, curta, deixa aqui um comentário. Combinado? Abraços do Ronaldo, valeu pela paciência, a gente se fala.